Oi, família! Vamos começar o nosso programa juntos e felizes outra vez, porque cada vez que a gente se encontra é um bom programa. Podemos fazer juntos, aprendermos juntos, estando juntos nessa caminhada de sermos pessoas interessadas no bem comum, interessadas no bem da família, no bem-estar de todos nós. Hoje nós vamos falar sobre educação, nós vamos falar sobre adolescentes, obesidade, falta de sono, a conexão que há no desenvolvimento dos adolescentes, das crianças, dos adolescentes. Portanto, essa é uma conversa direcionada aos pais, aos professores e a todos que queiram tomar ciência a respeito desse tempo da vida, como a adolescência, e essa falta de cuidado que às vezes parece ser só uma falta de cuidado, mas tem a ver com um processo de aprendizagem. Por que dorme pouco? Por que dormem tão tarde? Por que acordam, caindo pelos cantos antes de ir para a escola? Mas qual o mal que isso pode fazer? E a obesidade vai além da aparência. O que significa de fato quando falamos obesidade nesse período da adolescência, no desenvolvimento e muito mais? Falaremos disso hoje aqui no nosso programa e eu convido você para fazer parte do nosso programa, comunicar-se com a gente através das nossas redes sociais, deixe o seu comentário no nosso Facebook, enfim, fique à vontade, queremos você aqui pertinho da gente. As minhas convidadas de hoje são autoras de um livro especificamente direcionado aos adolescentes. Então eu convido os adolescentes e os jovens também para ficarem aqui com a gente, porque afinal de contas, não somente aos pais, mas a vocês, os grandes interessados, os maiores interessados que devam ser, nós vamos conhecer hoje, por exemplo, sobre 5 técnicas ou técnicas para escrever sua própria história. Não sei se vai dar tempo de todas. Escolhi alguns trechos de alguns capítulos para conversarmos com você sobre, com as autoras deste livro que estão aqui no programa de hoje. Doutora Rosana Alves, de volta aqui no consultório. Bem-vinda, prazer recebê-la. Obrigada pelo convite, sempre muito bom. Muito bem. Acompanhada da Rosângela Moraes, que é psicopedagoga, que é pedagoga, professora, debruçou-se também sobre temas que estão aqui neste livro e muito obrigada por vir aqui com a gente. Eu quem agradeço, é um privilégio, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigada. Vamos lá, doutora Rosana, adolescência e falta de sono ou sono, qual a importância nessa fase da vida? É tão interessante que quando a gente fala de adolescência, é um período que o cérebro está passando por mais uma grande transformação, a última que nós dizemos nessa grande nova conformidade do cérebro, e com esta nova configuração nós temos algumas alterações. Uma delas é o sono, que vai passar por uma nova fase para depois se adaptar no sono do adulto. Porém, além disso, existe a questão da privação de sono, que é algo que traz grandes prejuízos por conta da vida que a gente tem levado. Então, são 2 questões do sono muito importantes. A primeira, a alteração do sono, que de fato a fase traz. E a outra questão é a privação de sono, que não somente os adolescentes estão vivendo, mas que todos nós, como sociedade, estamos vivendo. Mas sobre o cérebro do adolescente, com certeza, nós temos grandes consequências. E ainda vamos falar mais sobre a obesidade num segundo momento. Tem alguma pergunta, tem algum questionamento? Você é um pai, uma mãe que está tendo dificuldade de lidar justamente nessa fase do desenvolvimento dos seus filhos? Eles têm dificuldade para lidar com horário de dormir, como fazê-los entender? Porque muitas vezes nós, pais, educadores, nós ficamos assim, não pode, tem que dormir, meninos, ligam. Mas quando nós abrimos a questão para conversar sobre, talvez vai fazer grande diferença, ou maior diferença. Nós estamos recebendo a doutora Rosana, que é neurocientista, psicóloga, neurocientista, PhD, e conversando com uma pedagoga, e as duas, juntamente com o pastor Samuel Neves, Sam Neves, são autores do livro Design da Decisão, 5 técnicas para escrever a sua própria história. Tem outros temas aqui, mas escolhemos este por considerarmos ser muito importantes, e ainda vamos falar mais. Quando você se propôs agora como pedagoga vir trazer ao seu conhecimento e transformar isto em livro, um grande desafio, mas também há uma necessidade muito grande de passarmos conhecimento, né? Foi um desafio, é um desafio, mas é um ganho muito grande, né? Eu trabalho com adolescente desde 2003. Então, quando a Rosana me convidou para escrevermos um livro juntas, foi realmente para somarmos. Porque há uma necessidade muito grande de se falar com o adolescente, de falar com pais de adolescentes. Então, nós precisamos, principalmente a questão do sono, ou a privação, né, do sono. Então, foi um momento assim, muito especial, é um momento feliz mesmo da minha vida, poder registrar um pouquinho
deste conhecimento, né? Ou dessa Aham. prática Parabéns, que temos. Obrigada. parabéns. E o que você descobriu com relação ao sono, ou a privação de sono, pensando naqueles alunos que quantas vezes você encontrou em sala de aula dormindo na carteira? O dormir é normal, né? Todos os educadores já enfrentaram isso com o ensino médio, ou É. mesmo com aqueles alunos ali do Fundamental 2. E realmente, o dormir, principalmente de manhã, no período da manhã, seria o período que eles deveriam estar estudando, há um sono muito grande, Uhum. independente se dormiu bem à noite ou não. Eles vão ter sono pela manhã. Mas essa privação do sono leva o adolescente a ser mais irritado. É uma sensação que as coisas não vão bem. Muitos adolescentes, eles falam que eles não aprendem. Eu não consigo entender tal matéria, eu não vou bem. Isso tudo também, investigando, pode ser a questão da privação do sono. Então, às vezes, nós ficamos tão preocupados com a nota, sabe, com o resultado mesmo. Será que este aluno, ou o meu filho, né, ele não está indo bem, eu preciso pagar uma terapia, ou eu preciso... E às vezes é dormir um pouquinho mais. Precisa tirar um pouquinho da tecnologia, que é tão, né, é difícil. Eu sei como é adolescente, para a gente poder desconectar um pouquinho, mas é necessário também, né, fazer higienização do sono, isso tudo é muito É importante. tão interessante que quando nós vamos olhar, a privação de sono aumenta a agressividade. Uhum. E essa agressividade na adolescência, ela nos é preocupante não só por conta de ser uma agressividade, mas porque você pode ir moldando um comportamento. Então, você tem um adolescente que já, por natureza, o cérebro do adolescente vai acordar por volta das 10 horas da manhã. Isso é fisiológico. Quando nós fazemos testes no cérebro do adolescente antes das 10 horas da manhã, é como se ele ainda estivesse no modo sono. Sabe o modo avião? É como se estivesse ainda no modo sonolento. Mesmo que ele tenha ido dormir cedo. Por quê? Por volta do meio-dia, dependendo do adolescente, é por volta das 2 horas da tarde que o cérebro dele, de fato, vai despertar. Então, ele vai para a escola pela manhã, é tanto que é uma questão que a gente conversa muito com a educação, é que os adolescentes deveriam estudar no período da tarde. Olha só. Porque é uma questão fisiológica. Eles, de fato, têm maior sono pela manhã. E este sono, além de aumentar a agressividade deles, se eles ainda tiverem passado por uma privação de sono, ou seja, foram para a cama mesmo que 11 horas da noite, que já é tarde, mas pegaram no sono lá para as 2, 3 horas da manhã porque ficaram nas redes sociais, imagina então essa privação de sono junto com o cérebro que, de fato, pela manhã ainda está sonolento. Então, nós encontramos adolescentes com dificuldade de memorização, agressivos, com uma maior tendência de desenvolver transtornos do humor, como a depressão, a ansiedade e até mesmo com uma possibilidade maior ou uma vulnerabilidade para automutilação e suicídio. Então, quando nós falamos de uma característica, nós estamos falando de um comportamento que pode afetar o todo. E às vezes nós estamos olhando ali, o aluno não tirou uma nota boa na escola, então ele precisa de um reforço. É a estratégia educacional que está equivocada? Talvez é só levá-los a se conscientizar melhor quanto a essas questões que são mais básicas, como o sono. Ou como você disse, né, Rosângela, está irritado, Uhum. irritadiço por alguma coisa. Ai, o que que será? Pode até levar o menino a um psiquiatra a medicar. Claro. Precisava só, quem sabe, dormir Dormir um mais pouquinho tempo, mais, respeitar né? o seu tempo fisiológico, biológico, para dormir mais. Sim. Quando vocês trouxeram esse tema aqui, Rosana e Rosângela, a proposta, pelo que eu entendi, é mostrar a privação de sono como algo que tira desse menino, dessa... Nós estamos falando de que faixa etária? Vamos relembrar, estamos falando de adolescentes, que faixa etária? Nós estamos falando de um adolescente por volta dos 13 anos, imagina 13, não, estou desesperada Ainda não, né, já que a minha amiga? filha está com 13, né? Dos 13 anos, mais ou menos, até por volta dos 25 anos, que é o tempo aí que nós estamos contemplando a adolescência e essa primeira juventude. Ok. Porque como é para escrever a própria história, nós sabemos que ainda decisões muito importantes estão sendo tomadas ao longo desses anos da vida. Claro que serviria para mim esse livro, porque algumas Serve, técnicas serve. ainda, né, pela minha idade, ainda serve. Não, serve para a vida, serve Mas para serve para a serve, vida. de verdade. Porque as técnicas, elas são muito interessantes nesse sentido. Por exemplo, a primeira técnica, posso contar rapidinho? conta. Torne-se mestre da frustração. A nossa geração, Darleide, nós somos da geração X, né?
mulheres que já temos mais de 40 anos. Fale a nossa por geração... você, amiga. Brincadeira. Queria eu fazer essa brincadeira. Fale por você, querida. Por exemplo, nós somos da geração líquida. É. Nós temos muita dificuldade de lidar com o fracasso, a frustração, a crítica do outro. Nós nos doemos muito. A nossa geração, na verdade, se dói mais do que a geração dos adolescentes de hoje. É tanto que nós somos a geração líquida. Então, a grande questão de, por exemplo, trazer essa técnica, não só porque o adolescente tem a dificuldade de lidar com a frustração, mas que provavelmente os pais dele são pessoas que não lidam com a frustração, que é a nossa geração. Eu tenho uma filha de 3 anos, mas eu poderia já ter uma filha de 18, 20 anos. Então, eles têm que lidar com a frustração deles, mas com a frustração dos pais também, que ainda acham não somente importante passar no vestibular, mas tem que estar entre os primeiros colocados. Uma coisa só não é suficiente. Não é suficiente. Tem que estar E aí entre os esse primeiros. adolescente vai agregando à sua vida muitas responsabilidades, ele já é capaz de assumir muitas delas, mas, por exemplo, até os pais aceitam que ele vá dormir tarde porque é época do vestibular e ele precisa estudar. Os pais também aceitam. Não, porque é só um período da sua vida. Só que o que as pessoas não sabem, e a gente discute muito isso, a Rosângela começou a desenvolver um trabalho bem importante sobre agressividade na adolescência relacionada à privação de sono. E o que nós vemos é o seguinte, não, o filho tem que ir melhor na escola ou no vestibular porque está no momento profissional mais importante da vida. Só que, por exemplo, se ele não dormir, ele passar um bom período só estudando, ele não tem a consolidação de memória. Porque a consolidação de memória só acontece depois que a gente dorme. Não existe consolidação de memória se aquele conteúdo que você tentou guardar, ele não passou pelas horas do repouso. Então você aprende, você acha que deu conta, só que depois lá na frente, se você precisar lembrar daquilo, você vai ter mais dificuldade. Porque o sono é indispensável para que a gente memorize conteúdo a longo prazo. Então, quando você traz aqui, olha, vocês foram muito espertas, muito ao ponto, muito especiais, porque ao trazer, então, a proposta de dormir e de entender a privação de sono, o que significa, vocês estão dizendo para esse jovem, se você não dorme, o seu sucesso está prejudicado. É bem isso. Tanto se fala em sucesso, como o design da decisão. 5 técnicas para escrever sua própria história. Parece um negócio assim de autoajuda. Quando você abre aqui, tem, precisa dormir. E não só precisa dormir, aí você vem com a ciência, vocês vêm com o conhecimento, e dizem assim, vou te mostrar por que precisam dormir. Você pode estar sabotando o seu futuro, sabotando o seu conhecimento. E isso faz diferença, não é? Faz toda a diferença, como por exemplo, quando você passa por uma privação de sono, isso não é só na adolescência, mas para você que é adulto e que talvez esteja aí até com os seus relacionamentos impactados negativamente. O que a gente vê? É tão interessante que quando você está em privação de sono, e pode ser de uma única noite de privação, que você dormiu ali 4 ou 5 horas, que é o mais comum hoje na sociedade, né? As pessoas ficarem acordadas até meia-noite, 1 hora da manhã, e 5 horas da manhã já estão em pé para suas atividades. Exato. Você passando por uma única noite de privação de sono, você tem a tendência de lembrar mais de palavras negativas que te disseram do que de palavras positivas. Os estudos são lindos mostrando isso. Porque, por exemplo, se eu te disser 10 palavras positivas, 10 palavras negativas, você vai lembrar, em média, 70% das palavras negativas e vai lembrar em torno de 30% das palavras positivas. E agora, pensando no adolescente, imagina, se nós adultos temos essa memória, né, ou da questão negativa. Agora, imagina um adolescente que já tem as suas frustrações, tem os seus medos, né, está num momento de vida em que precisa alcançar aquilo que deseja, enfim. E agora, imagina esse adolescente com a privação de sono, o que esse adolescente retém durante o dia. Então, isso é preocupante. Quando eu converso com os pais, eles falam assim, nossa, meu filho, ele é pessimista demais, ele nada está bom, nada que eu faço agrada, ele só lembra daquilo que é negativo, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho, como que está, como que ele dorme. Não, ele só vai dormir depois das 2 da manhã. Então, assim, é um momento de nós trabalharmos com essa questão do sono, para que ele entenda a importância, não simplesmente que é uma regra, você vai ter que dormir, pronto. Isso também não é legal, né? Quando nós dizemos assim, não, é o horário e agora acabou. Mas essa questão do livro leva o adolescente a pensar. Exatamente. O adolescente a pensar na sua própria vida.
né, o que realmente eu desejo, eu preciso ter uma boa memória positiva, eu preciso ser melhor, enxergar as pessoas também, né, diferente, porque eu acabo enxergando de Vai uma ter forma uma negativa. compreensão mais positiva sobre a vida, sobre as pessoas, seu E relacionamento. algo tão simples, Perfeito, tão né? É isso que simples. a gente discutia muito na hora da escrita, porque é algo tão simples que está ao alcance dos adolescentes, né? É um remédio para a vida que é tão fácil. Então, assim, nós não podemos ficar adiando isso. Né? Ah, não, eu vou dormir quando der, se der. Aí depois eu vejo tanta gente tomando medicamento para dormir que não seria necessário. Claro, né? O médico, ele decidiu. Claro. Mas assim, tem gente que não precisaria. Então, acho que a gente precisa trabalhar com esses conceitos de vida. Perfeito. E aí você tem um adolescente, porque eu já conversei com muitos adolescentes que estão nessa privação de sono, às 2h da manhã, aconselhando a amiga no WhatsApp. Então, pensa numa privação de sono. Primeiro, na privação de sono, você tem uma diminuição da possibilidade de córtex pré-frontal de tomar decisões a partir de uma reflexão, decisões mais assertivas. Porque você coloca ele para funcionar, vamos colocar hipofuncionante. Ele não funciona na sua capacidade maior de pensar em algo e tomar a melhor decisão. Então, nós temos, muitas vezes, 2 adolescentes na madrugada, conversando sobre as frustrações e eles estão em privação de sono. Lembrando só o que o pai e a mãe fazem de negativo, lembrando que na escola já não é mais bacana, e ali eles vão criando uma força, como nós tivemos um movimento não há tanto tempo, e nós já conversamos inclusive aqui sobre isso, sobre a baleia azul. Por que muitos dos rituais são na madrugada? Porque quando você inclusive está mais vulnerável à sugestão do outro. É tanto que existem muitos treinamentos até motivacionais que eles acontecem na madrugada. Porque é quando você está mais sugestionável à opinião do outro. E você aceita mais isso. Porque você está com uma amígdala funcionando melhor, que é do impulso, da aversão, do me deu, eu dou de volta, da impulsividade mesmo, super funcionante. Um hipocampo que te ajuda a gerenciar tarefa, colocar tudo no lugar. Ele está dentro de uma função errada para ele, porque na madrugada essa não é a função dele. E ainda um córtex pré-frontal que não te deixa tomar as decisões da forma que você deveria tomar. Então nós temos assim consequências muito sérias. É o que a gente fala muito no livro. A gente não fala para ele o que ele tem que fazer. Eu percebi. Percebeu? Vai lá e toma a decisão. Se você acha que não é assim, vai lá e procura, porque a gente coloca sites confiáveis, científicos, vai lá e procura as informações sobre o assunto. Vocês estão entregando o conteúdo e dizendo, depois decidam, conheçam e decidam, mas estes são os motivos pelos quais vocês deveriam dormir, comer bem, enfim. Aquilo que os pais tantas vezes dizem, tem que fazer, menino. Come, menino. Vai dormir cedo, menino. Agora essa coisa assim do... A mãe, tá, mas e por quê, mamãe? É porque tem que dormir. Né? Então vem o conhecimento e vocês se debruçaram sobre esses temas com muito cuidado, de uma maneira muito leve, mas muito pontual, para que o jovem, o adolescente, ele mesmo leia, uau, entendi, é verdade. E aí ele tome a decisão, porque aí a decisão é de cada um. Agora vocês estão, mesmo enquanto adolescentes, né? Os pais vão acomodando, desenvolvendo, mas à medida que nossos filhos vão crescendo, quer queiramos ou não, eles vão ser, sim, senhores da razão e devam ser. Mas ao falar dessa privação de sono, vocês escolheram, claro, falar para esse público, por todos os motivos óbvios, mas também se aplica a nós adultos. Por exemplo, quando você diz a respeito desse período da madrugada em que nós ficamos mais vulneráveis, etc, etc, o cérebro adulto também, o cérebro maduro também fica susceptível aos prejuízos da falta de sono também. Sem dúvida alguma. Uma criança que passe por privação de sono, ao idoso que passe por uma privação de sono. O sono é essencial. Quando nós olhamos para os estudos mundiais sobre o sono, a grande questão que está sempre ali e que às vezes a gente se perde nesse sentido, o sono não é só para nos descansar da tarefa do dia, mas nos preparar para o dia seguinte. E eu confesso, Darley, de que isso mudou a minha forma até de olhar para o sono. Não é só assim, o dia foi cansativo, então eu tenho que descansar. Quando a gente pensa assim, mas ainda eu tenho um pouquinho mais de energia para fazer alguma coisa, a gente fica acordado. Agora, quando eu olho para o dia seguinte, e dos desafios que eu tenho para o dia seguinte, eu sinto mais necessidade de dormir cedo. E é tão interessante, e agora como cristã, e eu sempre vejo esses paralelos, né?
Quando Deus cria o mundo, e a gente vê lá em Gênesis 1, Deus cria primeiro o quê? Tardes e manhã, né? Tarde e manhã, primeiro dia. E hoje, a sociedade, tanto brasileira do sono, quanto as sociedades internacionais, dizem que nós olhamos de forma equivocada para o sono. Porque o sono é para nós descansarmos para o dia seguinte, é como se o dia começasse na noite. E isso é fantástico. E eu te faço esse desafio, porque talvez eu falando assim rapidamente, você não pense assim. Mas para pensar que o sono dessa noite é para te preparar para os desafios do dia seguinte. E o dia seguinte é extremamente importante. Eu te digo que é até mais importante do que o dia que você viveu. Que aí você fala assim, não, hoje eu mereço descansar, não. Você merece se preparar para o dia seguinte que traz desafios que a gente não conhece. Que fantástico, né? Eu vivo uma noite descansada para viver um dia de trabalho com suas atividades e não gastar-me num dia, me cansar completamente e recuperar as minhas forças. Essa troca de sentido faz diferença na compreensão? Faz diferença? Para mim faz muita diferença. É tanto que quando você fala que você precisa dormir para memorizar um conteúdo, para mantê-lo ali guardado, para ser acessado quando você precisa desse conteúdo que você estudou hoje para quando? Para hoje ou para amanhã? Então, o que a gente faz hoje, ele tem muito a ver com amanhã. Então, o que eu memorizei, por que eu preciso do hipocampo para memorizar à noite? Porque eu preciso daquele assunto ou daquele conteúdo para amanhã, não mais para hoje. Amiga, deixa eu perguntar, vocês duas, para quem não percebeu, elas duas são irmãs consanguíneas, apesar dessa diferença da cor dos olhos, o que era uma intriga em família, né? Porque a Rosana não nasceu com esse olho claro, né? E cada um dá o que pode suportar e não vai ficar, né? Aquela pessoa soberba. Soberba. O problema é que era soberba. Mas vocês estão aqui falando e eu pensando, e você sabe que há bastante tempo eu lido com a Rosana, conheço a Rosana, e assim, é uma memória admirável. Muito. E eu estou aqui pensando, a mãe de vocês colocavam vocês para dormir cedo, né, gente? Sabe que horas a gente dormia? Sabe que horas nós íamos para a cama em casa? As pessoas não acreditam nisso. 6 horas da tarde, estavam os 5 filhos dormindo. Mas esses 6 horas da tarde, eu acho bem interessante também falar, né? Não é aquela questão, a partir de hoje nós vamos dormir às 7 horas da noite, todo mundo naquele movimento desliga a televisão, aquela confusão toda, vamos dormir. Não, não é dessa forma que funciona também, né? Porque senão eu acho que a partir de hoje meus filhos vão dormir às 7 horas da noite e deixando o tumulto todo para 7 horas da noite. Então nós trabalhamos antes. E assim, minha mãe acabava trabalhando nisso. Nós fazíamos atividades antes, a contação de história, e brinca ali, brinca aqui. Daqui a pouco o sono vem mesmo. É algo automático. E eu faço isso com os meus filhos, eles dormem cedo. Eles dormem cedo. Então, assim, mas a gente faz o culto, né? Em casa nós temos o costume de fazer o culto com as crianças. Aí vai preparando, quando eu vejo, a Rafinha já está assim, sabe, sonolento, a Elisa. Mãe, você pode contar a última história para a gente dormir? Ai, então, assim, a gente termina com isso. Não dá para eu falar para um adolescente ou para uma criança ir dormir e em casa eu estou naquela confusão. Estou falando pai, mãe, sabe? Ou os cuidadores estão naquela confusão porque o sono realmente é difícil. Né? Eu vou dormir, eu estou acelerada. Claro. Então, assim, aquela confusão, a gente brigando, Então, isso também não funciona. O dormir cedo precisa todo deste preparo também, dessa higienização do sono, deste acalmar. Eu acho que a gente precisa ir se acalmando. Né? A gente vai agitando, eu tenho ainda isso, eu tenho aquilo Luzes outro. acesas, smartphone ligado, sem luz, barulho. Sabe? Então, assim, o quanto menos, né, de luz. E interessante, a mãe de vocês, ela fazia isso sem esse conhecimento todo. E é tão interessante. Certamente havia uma compreensão do assim diz o Senhor, né? Um conhecimento espiritual, uma sabedoria muito grande espiritualmente falando, mas hoje vocês duas são da ciência, né? Você, PhD. Então, as informações que você traz, assim, uau, o olhar que a ciência descobre, mas antes disso, o Criador disse o que disse. Sem dúvida nenhuma. E era uma visão que ela tinha mesmo, né? Essa visão bíblica mesmo. É o sono, primeiro Deus fez à noite para depois fazer o dia. Então o sono também, a noite também tem a sua importância. Senão Deus, ela falava muito disso. Se a noite não fosse importante, Deus não a teria feito primeiro. Então, esse entender de que, de fato, existe uma cerimônia, vamos dizer, um ritual para dormir, ele é muito importante. Você não vai colocar uma criança para dormir 6, 6:30, se ela acabou de jantar.
Então, se janta muito antes, né? O que vai comer se come muito antes. Já toma banho, vai desligando as luzes da casa. A televisão já não se liga mais. E é um movimento que os pais também precisam estar dentro dele. Exato. Porque é a grande discussão dos adolescentes. Eu não posso levar o meu celular para o quarto, mas meu pai e minha mãe levam, e eu sei que eles estão vendo as piadinhas que eles recebem no WhatsApp. Então, tem que ser um consenso da família. E os nossos filhos, eles aprendem muito por imitação, sim. Claro que às vezes o filho vai dormir mais cedo, os pais têm alguma coisa para fazer, mas esses pais precisam ser honestos para que eles também não vão dormir tão tarde assim. Porque para que essa educação também seja assertiva, esses pais no outro dia não podem estar tão impacientes e tão agressivos, que são características da privação do sono e que a gente não percebe mais. Verdade. Vocês dizem aqui, olha, uma das mais importantes descobertas científicas da década é a principal função do sono. Limpar o cérebro parece ser uma das mais importantes funções do sono. Segundo descobertas de pesquisadores da Universidade de Rochester, em Nova York, esses cientistas observaram que o volume de líquido cefalorraquidiano presente no cérebro de camundongos aumentava em 60%, já que esse líquido percorre todo o cérebro e, dessa maneira, carrega grande parte das impurezas acumuladas para fora dele. Seu aumento durante o período que dormimos significa que o sono é essencial para purificar o nosso cérebro. Aí nós estamos aí tomando suco verde para ser detox, para desintoxicar o corpo, sem depreciar o suco verde, mas vamos dar uma atenção para o sono, quanto desintoxicante ele é, autolimpante é para o cérebro, né? E Quer ele falar, né? E ele é anti-inflamatório. O sono é anti-inflamatório. Nós ficamos aí na estratégia para emagrecer, encontramos aí dietas miraculosas e estamos entrando nelas, tomando vitamina E, porque é para combater os radicais livres, e tomar vitamina E sem fazer exercício físico tem um efeito oposto, tá, gente? Aumenta radicais livres, pode aumentar radicais livres no cérebro, e quando, na verdade, o sono, ele tem essa função anti-inflamatória. E se você não dorme, aumenta a inflamação. É tanto que nós encontramos tantas doenças neurodegenerativas hoje aumentadas na população, e uma das razões que a ciência mostra é privação de sono. Uau! Essa daqui é uma das mentes mais, como é que eu posso dizer? Pensa numa pessoa que guarda informação de tudo. Científica, coisas do dia a dia. Sim. Tu é um motorzinho, amiga. Rosângela, você deve ser também, mas acho que Mais que eu, mais que eu. Ela sempre diz que Ela você me é incrível. lembra as coisas, né? então é ótimo. Vamos para o nosso intervalo, é bem rapidinho, é só para você entender qual é a função, o lugar do sono, do desenvolvimento, na compreensão da vida e na criação de Deus. Até já.